dia a todos. Inicialmente, vamos pedir ao Pai que nos intua para que possamos cumprir a tarefa que nos propusemos fazer em nome dele nesse dia de hoje. Vamos agradecer a presença de cada um fisicamente aqui e aqueles que assistem pela internet essas nossas palavras de hoje. Pedir ao Pai que nos use como instrumento para transmitir todas as mensagens que Ele acha necessário. Sejamos apenas um instrumento nas mãos dele. Para começar a palestra, ou o nosso bate-papo, é sempre bom falarmos de algo que as pessoas normalmente procuram quando vêm a Orlando. Nós adoramos essa placa daí, Buy One, Get One. A gente não pode ver uma placa dessa aí na rua. Quando a gente vê uma placa dessa, a gente já começa a tremer e já começa a se aproximar para ver o que se trata. Então hoje, como ninguém é de ferro, a gente vai iniciar o nosso bate-papo falando sobre uma promoção Buy One, Get One. Só que não é uma promoção que começou ontem e vai terminar amanhã. É uma promoção que está vigindo a partir do dia 4 do mês que vem, há 153 anos. Ou seja, essa promoção existe há 153 anos. Estamos falando do livro Alice no País das Maravilhas. Por que esse livro? A época que ele foi editado e colocado nas bancas, foi colocado como um livro infantil, um livro de histórias infantis. Só que, quando ele cai na mão das pessoas e começa a ser lido atenciosamente, perceberam que não tratava-se só de um livro de infância. Na realidade, ele revolucionou a obra literária à época por tratar-se de 2 livros em um. Havia uma mensagem para as crianças, cheia de personagens inusitados, e havia uma mensagem para adultos, em que o seu autor satiriza inúmeros amigos, satiriza personagens da realeza da época, traz problemas de matemática, já que ele era também professor de matemática, e faz um verdadeiro tratado sobre uma passagem muito importante de nossas vidas, quando estamos deixando a infância e assumindo a vida adulta. Passando por aquela transição simples que todos conhecemos, chamada carinhosamente de aborrecência. E é neste cenário que o autor descreve as inúmeras passagens de Alice. Quando ele fala da tradição da Inglaterra e assumida pelos Estados Unidos, de que aos 16 anos a criança sai de casa e vai para a universidade, deixando a high school, vai para a universidade. Ou seja, ela sai da proteção dos pais e entra num mundo totalmente estranho, encarando diversos personagens estranhos ao seu mundo, que ela não conhecia. É o momento em que Alice está caindo no buraco e encontrando os seus diversos personagens. Essa dualidade que mostra o corpo da criança se transformando e ela encontrando esses diversos personagens em sua vida, tendo que tomar decisões sozinhas, decisões estas que vão mudar a sua vida. E é nesse cenário de dualidade que a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Por que nós trouxemos este livro para abertura? Porque hoje
nós falaremos sobre um assunto, o projeto de nossas vidas, e eu gostaria que vocês encarassem essa palestra com um duplo propósito, ou uma dupla finalidade. Os slides que serão apresentados podem muito bem ser utilizados na nossa vida empresarial, porque são ferramentas que mostram como elaborar um projeto. Mas, acima de tudo, eu gostaria que encarássemos da forma adulta, vendo como uma possibilidade de melhoria da nossa vida espiritual. Ou seja, a utilização das ferramentas, não só para a criação de um projeto que possa mudar as nossas vidas, materialmente falando, mas, acima de tudo, encarando a nossa vida como um projeto que Deus trouxe e que tem um grau de dificuldade muito grande a ser consumado. O que esses eventos têm em comum? Quando nós olhamos para isso, a gente vê aqui a Ponte Rio-Niterói, uma das pirâmides do Egito, telefones da Apple, um grande show de música. O que essas coisas aqui têm em comum? Bom, apesar de parecerem coisas totalmente diferentes, em épocas totalmente diferentes, todas elas, em algum momento, foram um projeto. Todas elas, em algum momento, foram estudadas, estavam no papel, com exceção da pirâmide que estava no papiro, mas todas elas foram estudadas minuciosamente para serem construídas e se tornarem sucesso. Qual é a definição de projeto? Nós trouxemos aqui da ABNT, as normas brasileiras, o que ele descreve como projeto? Processo único constituído de um grupo de atividades coordenadas, controladas, com datas para início e término, empreendido para o alcance de um objetivo, conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recurso. Quando a gente olha para isso aqui, se a gente for imaginar a nossa vida como um projeto de Deus, a gente percebe, é um projeto único, nós somos únicos, vamos passar por um grupo de atividades em nossas vidas, que serão coordenadas e controladas pela espiritualidade. Nós sabemos que não estamos sozinhos, nós teremos que alcançar um objetivo, nós nos propusemos a isso, antes de encarnarmos, nós, diante do Pai da espiritualidade, nos propusemos a executar um compromisso, uma tarefa, e temos a limitação de tempo. Todo mundo sabe aqui que vai fazer a passagem daqui a pouco, né? Não é? A gente sabe disso. Nós temos a nossa limitação de tempo. A gente não dura para sempre. Ou seja, eu não terei todo o tempo do mundo para executar a tarefa que eu me predispus junto à espiritualidade. Quando termina esse ticket da nossa viagem de volta, a gente não sabe. Então, a gente não pode perder tempo. Todos os dias devemos acordar e trabalhar com esse objetivo. Quando a gente fala de projeto, o que os homens perceberam? Que todas as vezes que executavam um projeto, passavam por 9 áreas de conhecimento, que, quando observadas, fazia com que o projeto em si, tivesse bastante sucesso. Quais seriam essas áreas? Escopo, tempo, risco e custo, como áreas principais, e temos áreas acessórias: qualidade, recursos humanos, comunicação
e aquisições. Eu já recebi muita gente para conversar na empresa ou na minha vida pública, e as pessoas falavam para mim: eu tenho um projeto. E aí, poxa, que bacana, vamos ver o seu projeto. E essa pessoa trazia uma folha com uma ideia. Ele tinha uma ideia, mas aquilo ainda estava muito distante de ser projeto. Muitas das vezes nós confundimos o que seja um projeto e o que seja uma ideia. Quando falamos em projetos, nós temos que satisfazer praticamente todas essas áreas aqui. E tudo isso visa, na realidade, que os stakeholders, essa palavra não tem tradução no Brasil, ela é utilizada como stakeholder, a gente poderia, assim, a grosso modo, dizer que são os interessados no projeto, aqueles que, de alguma forma, serão beneficiados ou receberão esse projeto. Então, os stakeholders é que serão atendidos por esse projeto. E a gente botou até em verdinho, porque, de alguma forma, ou eles vão comprar, ou vão financiar, eles estarão envolvidos com esse projeto. O que é escopo? Quando a gente fala de escopo, é a definição do valor destinado à conclusão do projeto a partir de uma previsão orçamentária através de processos que envolvem planejamento, estimativa, orçamento, controles e gastos. Desculpa. A descrição final do projeto. Para que ele se serve? É o objetivo final. E quando a gente pergunta qual é o objetivo final da nossa vida, o que eu devo entregar quando retornar ao mundo espiritual? Qual é o meu objetivo enquanto ser? O que eu vou entregar quando voltar? É algo que a gente sempre tem que pensar. Qual é o meu objetivo enquanto encarnado? Só que, na maioria das vezes, nós vivemos com a chamada Síndrome de Alice no País das Maravilhas. O que é essa síndrome? Eu, propositalmente, na imagem que coloquei, a gente vê Alice no momento em que ela segue por uma estrada e encontra, em determinado momento, uma divisão enorme dessa estrada em que ela caminha. E aí, ela encontra o gato e ele pergunta para ela: para onde você está indo? E ela, como a maioria dos adolescentes, olha, eu não sei para onde estou indo. E aí o gato fala: olha, então você pode pegar qualquer estrada. Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada vai te levar para onde você quer ir. Esse quadro, que deveria ser da adolescência, das crianças que entram numa faculdade depois de um ano, dois, fala: não é isso que eu queria, vamos começar de novo. Tem muitos adultos que ficam até hoje sem saber para onde vai, sem definir o escopo da sua vida, sem definir o que quer da sua vida. E como é que a gente vai chegar em algum lugar se a gente não sabe aonde quer chegar? Devemos largar o mais rápido possível essa síndrome de Alice do País das Maravilhas. E para reforçar essa daí, Einstein falava: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, nós dormimos e acordamos fazendo sempre as mesmas coisas. E queremos que algum dia algo diferente aconteça. Como eu vou ter resultados diferentes se eu durmo e acordo fazendo sempre as mesmas coisas? Custo em projeto.
quando a gente define o que é custo, a gente está fazendo uma definição de quanto eu vou gastar nesse projeto. E o custo pode ser feito efetivamente de duas formas. Essa estimativa pode ser feita de cima para baixo ou de baixo para cima. O que quer dizer isso? Quando eu vou iniciar um projeto, se eu tenho valor a gastar, eu falo, olha, eu tenho 100 mil dólares para gastar. A partir desse momento, eu vou definir tudo que eu posso fazer, quais as tarefas que eu posso executar com esses 100 mil dólares. E aí eu vejo se o somatório de tudo que eu tenho a executar bate com aquele valor inicial. Mas eu comecei de um valor principal, que eu já tinha, e fui subdividindo até chegar a um valor final. A outra forma seria ao contrário. Eu vou pegar um empréstimo para executar a minha tarefa. Nesse caso, eu vou lançando todas as tarefas e faço uma estimativa de quanto vou gastar, até chegar a um valor final e ver se eu consigo pegar esse valor. Eu vou dar uma pausa de 2 minutos para contar uma história bem interessante quando a gente fala de valor de dinheiro, que acabei me lembrando e eu acho que é oportuna nessa manhã. Havia um governante muito arrogante que gostava de sair com todos os seus integrantes da corte para distribuir dinheiro, para mostrar que era um bom governante, que era um homem bom. Não fazia isso todos os dias, mas no dia que fazia, ele anunciava a toda a corte que iria distribuir. E saía com toda a corte, com toda a população de seu reino, aguardando essa distribuição de dinheiro. Eis que, em determinado dia, quando ele sai, ele consegue verificar um mendigo sentado. Esse mendigo era um anjo disfarçado. E ele chega perto desse mendigo, com toda a sua corte, e pergunta: o que você quer? E aí, esse mendigo olha para ele, dá um sorriso e fala: você pergunta o que eu quero como se pudesse satisfazer a todos os meus desejos. O governante, de certa forma, pela sua arrogância, fala: é claro que eu posso, eu sou o rei. E o mendigo olha novamente para ele e fala: você tem certeza do que você está falando? E nesse momento, os súditos e grande quantidade de pessoas que estavam ao redor, começa aquele murmúrio, porque o rei estava sendo questionado ali a sua capacidade diante de um mendigo. E o rei: pode falar, o que você deseja? E o mendigo, nesse momento, fala: olha, está vendo essa pequena sacola aqui? Eu gostaria que você colocasse alguma coisa, enchesse ela com alguma coisa de valor. E aí, quando o rei olha para a bolsinha, uma bolsa muito pequena, ele fica rindo. Ele: tá bem. Então ele dá a ordem a um de seus primeiros auxiliares a pegarem algumas moedas dentro da carruagem que ele trazia, com todo o dinheiro a ser distribuído, e botar dentro daquela bolsa. E ele vem com a grande quantidade, que daria certamente para encher 2, 3 vezes aquela bolsa, e coloca no interior dela. A bolsa nem mexe. E aí ele: pegue outra, pode pegar outra. E vem um baú, o segundo baú, e a multidão aumentando, o terceiro, o quarto. Entra na segunda carruagem, terceira carruagem, e a bolsa vazia. E a população aumentando, e a soberba do rei sendo colocada cada vez mais para baixo. E ele determina que eles voltem ao palácio e peguem toda a riqueza que ele tem, se for necessário, porque ele não sairia dali humilhado.
E as pessoas vão ao palácio, pegam novas carruagens de ouro e continuam colocando ouro, prata, esmeraldas, moedas. E a bolsa continua vazia. Manhã se fez tarde, tarde se fez noite, e surge a primeira estrela no céu. E é nesse momento que o soberano, percebendo o erro que cometeu, se ajoelha diante do anjo e pede perdão. Eu fui um homem arrogante, tentei te humilhar, mas percebo o quão santo você é. Me perdoe e me abençoe, por favor. Eis que o homem estende as mãos, abençoa ao soberano, e o soberano pergunta para ele: o que aconteceu? Ele fala: não é possível, com toda a riqueza do mundo, trazer alegria a um coração triste de amor. Mas basta uma gota de amor para encher um coração que estava vazio de amor. Ou seja, quando nós estamos carentes de amor, a gente pode ter tudo, todas as riquezas do mundo, e continuaremos tristes. A bolsa continuará vazia. Nesse momento, o governante olha para ele e pergunta: então, este é o segredo da sua bolsa? E mais uma vez aprende outra lição. O santo fala: não, a minha bolsa é feita dos desejos humanos. Quanto mais se coloca, mais se tem vontade de ter. A gente está falando de custo em projeto. Às vezes a gente quer para a nossa vida muito mais do que necessitamos. Às vezes dão atenção a coisas que não nos irá preencher como espíritos. Às vezes estaremos se afastando dos nossos objetivos. E muitas vezes questionamos ao Pai pela sua bondade de não nos dar objetos que distraiam a nossa rota. Quando falamos de tempo em projeto, estamos falando do prazo estabelecido para o término, elaborado através de um cronograma de atividades com prazos definidos para cada uma das tarefas e suas interdependências. O que ele quer dizer aqui com tarefa e interdependência? Exemplo: quando nós vamos fazer uma construção de uma casa, primeiro nós devemos executar toda a parte de esgotos. Então a gente coloca lá essa parte que vai estar embaixo da terra, já deixa pronta antes de concretar. Isso é uma tarefa que possui interdependência. Eu não posso executar as duas ao mesmo tempo. Eu tenho que executar uma primeiro, para depois iniciar a seguinte. Eu não posso colocar o telhado sem levantar as paredes. São tarefas que requerem interdependência. Mas se eu conheço todas as tarefas de um projeto e coloco todas elas de formas sequenciadas, em quanto tempo eu vou gastar para cada uma, eu vou ter uma estimativa muito boa de quanto tempo eu vou gastar nesse projeto. E aí, utilizando-se do conhecimento bíblico, olha o que está escrito na Bíblia em relação a tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito embaixo do céu. Ou seja, quando nós viemos, nós tínhamos um propósito e um tempo para a execução dessa tarefa. E continua em Eclesiastes: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, é bíblico. Nós vamos nascer, crescer e morrer.
Assim como o projeto. O que caracteriza um projeto é que ele tem início, meio e fim. Não interessa se o escopo ou o objetivo vai permanecer por muito tempo, como as pirâmides do Egito. Ela iniciou a construção, terminou a construção. É um escopo que durou muito tempo, que dura muito tempo. Um show de rock, ele é executado e acabou. No dia seguinte já estão desmontando, mas ele aconteceu. A nossa vida também. Ela tem início, meio e fim. A nossa vida enquanto encarnado. Não confundir com a nossa vida espiritual, que é eterna. Agora, continuando, quando ele fala, há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Porque senão ia ter gente que ia plantar abacaxi, e aí quando o abacaxi estivesse nascendo, ele fala assim, não, eu vou colher o morango do meu vizinho, para não espetar as mãos, se ele não tivesse colocado aqui na Bíblia. Olha, você vai colher o que plantou. Se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto abacaxi, eu vou espetar as mãos, mas eu tenho que colher abacaxi. Eu vou colher exatamente o que plantei. É muito comum no dia a dia nós falarmos nas nossas atividades diárias, eu não tenho tempo. A gente usa muito essa expressão no dia a dia, eu não tenho tempo. Quando a gente fala, eu não tenho tempo, a gente deveria substituir, isto não é uma prioridade na minha vida. Porque todos nós temos 24 horas por dia. Quanto tempo a gente passa diante da televisão, assistindo às séries de Netflix? Quanto tempo se passa diante dos computadores, com videogame? Quanto tempo se perde com tarefas que não nos levarão a lugar nenhum? Sem aproveitar esse tempo para o desenvolvimento do conhecimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, para o bem ao próximo. Mas é mais fácil dizermos que não temos tempo. Deixamos de ir para a academia, deixamos de cuidar do corpo, sempre com essa alegação de que nos falta tempo. Não, nos falta prioridade. Quando falamos de risco em projetos, normalmente a gente associa risco a algo ruim que pode acontecer durante o projeto. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, risco é algo que vai impactar ao projeto, positivamente ou negativamente. Então, tudo que impacta o projeto é um risco. E aí, quando a gente avalia risco, a gente pode avaliá-lo dessas formas aí. Existem coisas que são conhecidas por nós, é porque isso ele vem em inglês, e para nós às vezes fica estranho, é conhecido, 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 desconhecido, 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 mas é dessa forma que aparece em inglês, e só para dar uma explicaçãozinha básica do que é, quando a gente vai executar um projeto, tem coisas que a gente conhece bem, sabe que vai acontecer, conhece tudo dele, então são conhecidos que a gente conhece. Existem coisas que a gente vai executar um projeto, a gente fala, isso aqui eu não sei nada. Ou então a gente vai chamar alguém de fora para nos dar uma assessoria, vai tentar estudar, enfim, são coisas que a gente tem o conhecimento que não conhece. Agora, existem coisas que são desconhecidas por nós, totalmente desconhecidas. E a gente nem sabe que desconhece. Eu vou dar um exemplo prático aqui, rápido. Há 2 anos atrás, eu e minha esposa fomos ao Texas para fazer um curso de investimento em imóveis, e era um curso de 1 semana, basicamente.
No primeiro dia, nós entrávamos em todas as propriedades pela internet, que seriam leiloadas, para verificar o seu valor de venda. E aí começavam diversas análises que a gente aprendia. Então a gente analisava qual o valor que essa propriedade tinha no mercado, qual o valor que ela tinha de dívida, se a área que ela estava em expansão ou estava em redução, enfim, para na hora do leilão nós chegarmos lá e oferecermos a melhor proposta possível. Uma proposta que fosse viável. Dentre essas coisas que nós estudávamos, havia algo chamado flood zone, que em português, área inundada. Os americanos disponibilizam um registro de todas as áreas que sofrem inundação. E essas inundações podem ocorrer anualmente, a cada 10 anos, a cada 100 anos, ou áreas que nunca foram inundadas. É muito interessante isso, porque as áreas que sofrem inundações constantes, o seguro dessas casas são altíssimos. E tem regiões, inclusive, que é proibido, terminantemente proibido construir, em função de ser uma área que todo ano inunda. Visto esse estudo, que nós participamos, no dia seguinte nós fazíamos visita a essas propriedades, em loco. E aí nós fomos aos locais para ver essas propriedades, e em determinado local entramos num condomínio maravilhoso, com casas excepcionais. E ao fundo desse condomínio encontrávamos um lote gigantesco, arborizado, muito bonito. Só que nós tínhamos anotado em nossas planilhas, isso aqui é uma área que inunda todo ano. Não era proibido construir ali. Ou seja, o proprietário anterior deixou de pagar o IPTU daquela área, porque ele não podia construir nada. O que adianta ter aquela área e continuar pagando IPTU? Ela foi leiloada e torcendo para algum desavisado chegar lá e comprar aquela propriedade. No último dia fomos participar do leilão e quando iniciam-se os lances, a primeira pessoa deu como lance o valor que a casa havia sido colocada, que o terreno havia sido colocado no leilão. E já era um valor muito alto para algo que a gente não ia fazer nada. Para piorar a situação, levanta alguém o braço lá de trás e dá um lance no valor que aquela propriedade teria depois de construída, com tudo, com valorização. Ou seja, aquela pessoa dali desconhecia totalmente o que estava fazendo. Ele não sabia que ali não podia ser construído. Para ele aquilo era um desconhecido. Isso é para mostrar que a gente tem que levar muito a sério quando faz um projeto. E a nossa vida tem que ser levada muito a sério como projeto de Deus. Fazendo uma análise ainda de risco, a gente percebe que risco a gente avalia em probabilidade de acontecer e o impacto que isso pode causar na nossa vida. Quando a gente fala de probabilidade, daqui para cima, aqui é uma pequena probabilidade de acontecer, aqui uma grande probabilidade de acontecer. Só que, quando a gente fala, aqui a gente tem uma grande probabilidade, mas o impacto é pequeno. Aqui a gente tem uma pequena probabilidade de acontecer, mas se acontecer, o impacto é gigantesco. E aqui, o pior dos cenários, uma probabilidade gigante de acontecer com um impacto devastador. E nós, que estamos aqui há 2 anos e meio, tem alguns aqui que eu tenho certeza que estão há muito mais tempo, já devem ter ouvido histórias de amigos brasileiros que chegaram aqui com uma certa quantidade financeira, investiram em um projeto e em pouco tempo estavam voltando para o Brasil cheio de dívidas. Caíram aqui.
Quando a gente fala de qualidade, é o conjunto de coisas que o cliente final espera do nosso projeto. O que Deus espera da nossa vida? O que Deus espera de cada um de nós ao término de nossa jornada? Qual é a qualidade que devemos entregar para Ele? E a gente alerta. Se não arranjarmos tempo para fazer bem feito, nós espíritas acreditamos, vamos ter que fazer novamente. Se não fizermos bem feito, vamos fazer novamente. Recursos humanos em projetos, que são as diversas pessoas que são colocadas em diversas áreas para concretização do projeto. E Deus coloca no nosso projeto de vida inúmeras pessoas, filhos, pais, irmãos. E algumas dessas pessoas a gente fala, cara, não é possível. O que essa pessoa está fazendo na minha família? Ela é totalmente diferente. E às vezes são essas pessoas que estão nos dando a oportunidade de treinar o perdão, de treinar o amor, de treinar o carinho, o arrependimento. E isso acontece também na vida conjugal. Dizem que, como ímã, polos opostos se atraem. E a gente acaba vendo que às vezes é uma realidade. E quando polos opostos se atraem, um aprende com o outro. Porque o objetivo de Deus é que não sejamos extremistas em nossas ações. E nada. Toda vez que nós elaboramos um projeto, nós temos que recrutar, treinar, criar, orientar. E aí pode passar pela cabeça dos senhores que Deus fez um projeto de vida sem passar por essas fases aqui? De recrutar as pessoas ideais para as nossas vidas, colocando-as do nosso lado. Deus cometeu esse erro de colocar pessoas que não venham a nos auxiliar em nossas jornadas. Quando a gente fala de aquisições, são coisas que eu não possuo na minha empresa e a partir de determinado momento eu tenho que fazer uma análise se eu vou comprar os componentes e produzir ou se eu vou comprar já pronto. É o que é chamado de análise make or buy. Ou seja, eu não tenho aquilo é uma das etapas do meu projeto final, eu tenho que possuir aquilo para englobar no meu produto final, e aí eu tenho que fazer essa análise. Comunicação, quando a gente fala de comunicação, é porque comunicação em projeto é uma das grandes causas de falha nos projetos. Quando alguém tem que cumprir alguma coisa e não comunica outro determinado problema, isso leva a um caos no projeto. E hoje, uma imensa quantidade de famílias se dissolve por falta de comunicação. As pessoas não falam mais entre si. É muito comum entrarmos em restaurantes e observarmos casais, cada um com seu telefone. Um manda texto para o outro, e aí, tá bem? Você já decidiu o que você vai pedir? A gente não olha mais nos olhos para perguntar. É impressionante a falta de comunicação entre as pessoas. E isso, efetivamente, destrói as famílias, assim como destrói os projetos. Então, devemos dar muita ênfase e muita preocupação à comunicação em nossa vida. Já estamos finalizando.
a parte central do projeto é a integração, é aquela área responsável por fazer com que todas as pessoas envolvidas na realização desse projeto estejam trabalhando de forma coordenada. E aí, essa função na integração é exercida normalmente por um gerente de projetos, e nós temos esse gerente de projetos na nossa vida, e muitas vezes não conversamos com ele, deixamos de conversar sobre o grande gerente de projetos que nós temos para a nossa vida. Eu vou finalizar falando sobre uma maratona. O que é uma maratona? Essa daqui foi a minha chegada na maratona aqui da Disney. Não tem nada a ver comigo esse cidadão aqui, não. Mas trata-se de um brazuca, que, cruzando aqui a nossa linha de chegada aqui na Disney, aqui em Orlando. O que é uma maratona? Uma maratona, se a gente fizer uma analogia com a nossa vida, é uma prova muito longa, exaustiva, cansativa, em que nós vamos ter várias pessoas correndo ao nosso lado. Algumas, se nós cairmos durante a prova, vão parar para nos levantar. Outras vão pisar para poder atingir os seus objetivos. Eu diria que a nossa vida, criando similaridades, é muito parecida com uma maratona. Ela dói muito fazer uma maratona, a gente sente muitas dores, é uma prova muito desconfortante. E nós temos que treinar para isso. Nós viemos ao mundo e temos que concluir uma maratona. Só que nós temos tempo para concluir essa maratona. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho que concluir essa prova. Em algum momento eu tenho que realizá-la. E aí, quando nós começamos a observar, nosso universo tem 13,8 bilhões de anos. Nosso planeta, 4,6 bilhões de anos. Os seres humanos, nós, surgimos no planeta há mais ou menos 2,5 milhões de anos. Ainda éramos considerados o Homo habilis. Nesse momento, provavelmente, nós ainda estávamos nos chamados pelos espíritas de mundos primitivos, e aí ele evoluiu, passou-se a mundo de provas e expiações. Então, há 500 mil anos atrás, mais ou menos, surgiu o homem de Neandertal, que é considerado hoje o nosso ancestral direto. E ainda assim, a partir daí, há 2.000 anos atrás, recebemos o nosso maior gerente de projetos, que veio especificamente com a finalidade de nos ajudar a cumprir a nossa maratona. Essa prova que causa muita dor. E se a gente verificar, desde o aparecimento da humanidade, quando nós nos tornamos efetivamente humanos, e ainda a vida de Jesus, se a gente colocar lá em torno de 500 anos, cada uma de nossas reencarnações, nós vamos perceber quantas vezes nós tivemos oportunidade de voltar. E ainda não cumprimos a nossa maratona. A gente só vai poder jogar golfe, andar no carrinho, com a roupinha melhor, dar uma paradinha, depois de cumprir a nossa maratona.
A primeira maratona que provavelmente me chamaram para cumprir, eu fui avisado pelo meu técnico que deveria largar e fazer a prova no sentido horário. Eu nem fui nessa prova, nem compareci. Me deram uma segunda chance. Chegando lá, por não ouvi-lo, eu fiz a prova no sentido anti-horário. Não marcou nada do meu tempo, porque o chip que estava nos meus pés não passou sequencialmente pelos locais onde tinham que passar. Voltei mais uma vez e fiquei distraído com as inúmeras casas e atrações que a Disney trazia e não consegui cumprir a prova no seu tempo. Voltei mais uma vez. Estou tentando cumprir a minha maratona. É muito difícil, mas devemos esquecer um pouco, destinar um pouco do tempo que gastamos com coisas às vezes desnecessárias, pedir ao Pai que ilumine nossos caminhos para que possamos, com a graça, bênção e o amor dele, seguir os passos do nosso treinador, Jesus Cristo, que veio aqui e mostrou como se cumpre essa maratona. No dia de hoje, só tenho a agradecer a cada um dos presentes pela atenção, o carinho que nos dedicaram e que possamos sair daqui um pouco mais próximos da conclusão dessa nossa jornada. Muito obrigado.